Se você está pensando em lançar implantes do tipo cone Morse com 16 graus de angulação, fique nesse vídeo até o fim. Eu sou o Fernando Augusto, eu trabalho com consultoria e treinamentos na área do mercado odontológico, na área de vendas, né? E eu tenho um curso chamado Vendedor de Implantes Dentários de Alta Performance. E ontem a gente falando sobre o mercado de implantes, veio uma discussão muito bacana sobre implantes com angulação de 16 graus, tá? Então vou compartilhar aqui com vocês os slides da aula para a gente ver. Então, eu falei sobre os 4Ps do marketing, né? Produto, preço, prazo e promoção. E aí, eu trouxe um conceito do marketing que é chamado de matriz BCG. O que que a matriz BCG analisa? Ela analisa participação relativa do mercado e crescimento do mercado. Então, se eu tenho um produto que a participação dele é alta, né? Se ele, no faturamento da empresa ali, ele tem uma participação alta e o mercado está em crescimento, é um produto estrela. Porque aqui eu não preciso gastar muita energia com marketing, né? Porque o próprio mercado já está absorvendo aquele produto. Se eu tenho uma situação onde o mercado, o crescimento do mercado é baixo, né? Ou seja, aquele mercado não cresce mais, mas ainda assim a participação do produto é alta no faturamento da empresa, eu tenho um produto chamado vaca leiteira, que é aquele produto que ele se vende sozinho, né? Então, ele tem uma participação alta, no entanto, aquele mercado ele já não cresce mais, tá? Se eu tenho participação baixa e crescimento baixo, eu tenho um produto abacaxi. Por quê? Porque esse produto aqui, ele ocupa lugar de outros produtos, então quando eu coloco a produção focada em produzir um produto abacaxi, que a participação dele é baixíssima e o crescimento do mercado dele é quase nulo, esse produto ele se torna um abacaxi porque ele atrapalha as vendas dos outros produtos da vaca leiteira e do Estrela, tá? E a última situação aqui é quando a participação é baixa, né? No entanto, o crescimento do mercado é alto. E aí ele é um produto em interrogação, porque aqui a empresa ela deve se questionar se vale a pena manter esse produto, porque ele tanto pode virar um produto estrela, quanto ele pode se tornar um produto abacaxi. Então, aqui investimento em marketing, né, investimento em divulgação, em penetração de mercado é muito alto, né? Então, a empresa precisa tomar essa decisão, tá? E aí, qual que foi a discussão que a gente teve ontem? Eu posicionei aqui cone Morse, hexágono externo e hexágono interno. Então, no mercado de implantes atual, a gente tem isso daqui, ó. O crescimento do implante tipo cone Morse está altíssimo, né? O mercado brasileiro, ele comprou a ideia da filosofia do cone Morse. O hexágono externo já não cresce mais, né? O mercado, ele não cresce e a tendência é diminuir cada vez mais, mas ainda assim a participação de mercado é alta, né? E o hexágono interno, ele é o abacaxi, porque a participação dele é baixa e o crescimento de mercado dele é muito baixo, né? É um produto que já quase que não se vende mais, mas ainda algumas empresas mantêm esse produto no portfólio. E aí é o que eu falei, enquanto você está produzindo implante e componentes para hexágono interno, você está tirando foco de produtos que poderiam vender de forma muito mais fácil e trazer mais rentabilidade para a empresa, né? E aí, qual que foi a pergunta, ponto-chave aí dessa aula de ontem, né? Um aluno perguntou assim, Fernando, e o Gram Morse, onde é que você posicionaria ele, né? E aí eu percebi que existe essa, como é que eu vou dizer assim, essa distorção de acreditar que o Gram Morse é uma nova conexão protética. Ele não é uma nova conexão protética. Ele é um produto do tipo cone Morse. Então ele já está posicionado aqui. Então ele tem 16 graus, tem implantes com 11 graus e meio, tem implantes com 15 graus, com 22, com 7. Então existem várias angulações do tipo cone Morse e o Gramorce é mais uma angulação disponível no mercado, tá? Mas por que que eu acho interessante isso aqui? Porque assim, a gente analisando, voltando lá no passado, desde os primeiros implantes lá de hexágono externo de 4.1, o 4.1 no hexágono externo foi a plataforma, a medida que ficou mais famosa no mundo inteiro, né? 4.1, implante de hexágono externo de 4.1. Durante muitos anos, esse foi o rei do mercado de implantes. Aí, quando eu entrei lá em 2005, quase que não se ouvia falar de cone Morse.
era o Pareto 80-20, era hexágono externo e hexágono interno. E aí, no final dos anos 2000, muitas empresas lançaram os implantes do Cone Morse e aí ele começou a ganhar mercado. Então, se a gente analisa aqui essa pesquisa, em 2009, o que que a gente tem? O azul é Cone Morse, o cinza escuro hexágono externo e o cinza claro hexágono interno, né? Então, o hexágono externo ele dominava o mercado, né? Então, 50% do mercado era de hexágono externo. E os outros 25, os outros 50 era dividido 25 para Cone Morse e 25 para hexágono interno. No entanto, cada ano que foi passando, a gente vê o crescimento do Cone Morse, pegando principalmente o mercado do hexágono interno e também abocanhando um pouco do mercado de hexágono externo, tá? E aí que vem o X da questão, né? Vale a pena lançar implante de 16 graus? Porque se a gente parar para imaginar, né, na época lá que só existia o 4.1, o que que acontece? O vendedor, ele ia lá no dentista e o dentista ele tinha que comprar o implante. Para fazer o implante, ele precisava do componente protético, ele precisava de transfer, precisava de cicatrizador, precisava de análogo. Então ele tinha uma sequência ali de produtos que ele tinha que utilizar para finalizar os casos de implante. Então, conforme ele vai comprando, ele viu o quê? Que transfer ele pode reutilizar, que análogo ele pode reutilizar, que cicatrizador ele pode reutilizar. Então ele tem ali um estoque no consultório de vários transfers análogos, cicatrizadores, tapa-implante do 4.1. Se o vendedor chega num consultório e fala, doutor, eu tenho aqui um hexágono externo de 4.3. Aí o dentista fala, putz, cara, eu tenho um monte de coisa aqui do 4.1. Se eu for usar a tua marca, eu vou ter que comprar tudo de novo. Transfer, análogo, então eu prefiro já ficar aqui com o que eu já tenho, porque já está tranquilo, eu já estou bem abastecido de estoque. Então, dificultava a entrada de outras marcas, né, de outros players concorrentes, se ele não tivesse a mesma plataforma do 4.1. Então, essa plataforma, ela se espalhou pelo mundo inteiro. Então, marcas do mundo todo, quando desenvolviam um implante de hexágono externo, a maioria delas optava por 4.1, né, para ter uma facilidade de entrar nos consultórios e também pensando, às vezes, no paciente, que às vezes ele faz um implante no Brasil e viaja para a Europa, então se ele tivesse algum problema com esse implante lá na Europa, ele conseguiria resolver. Se ele vai para o Japão, ele conseguiria resolver, porque no mundo todo se usava o 4.1. No caso do Cone Morse, o que que aconteceu no Brasil, né? A Ankylos, que é uma marca alemã, tinha a angulação de 11,5, né? A Neodent, que é a principal marca do mercado brasileiro, fez o Cone Morse com angulação de 11,5 e por ser a principal marca do mercado e conseguir difundir a filosofia Cone Morse no Brasil e fazer com que o dentista brasileiro aderisse a essa novidade, ela se tornou referência nessa angulação aqui de 11,5. E aí o que que a gente vê? A gente vê que várias outras empresas aqui, ó, nacionais, também aderiram ao Cone Morse de 11,5, né? Então, se a gente pegar aqui, ó, 4, 8, 12, 16, 20, se a gente tirar a Ankylos, que é importada, 19 marcas das 23 nacionais existentes, 19 marcas têm angulação de 11,5. E aí acontecia a mesma coisa. Por que que todas as marcas, quase todas as marcas lançaram? Porque acontecia a mesma coisa. O vendedor chegava no consultório e aí ele chegava com uma angulação de 15 graus, de 7 graus, de 22 graus. E aí o dentista falava, cara, eu tenho aqui transfer, análogo, cicatrizador, tudo do 11,5. Se eu for usar a tua marca, eu vou ter que comprar tudo de novo, né? Então, para conseguir penetrar no mercado, as marcas começaram a lançar 11,5, né? E aí depois foi lançado o Gram Morse, né, que é o Cone Morse de 16 graus, e algumas empresas também lançaram Cone Morse de 16 graus, né? Só que olha a diferença de quantidade de marcas que tem 16 e quantidade de marcas que tem o 11,5, né? Então, assim, eu não vejo a necessidade, né, se eu fosse estrategista de uma empresa, de lançar o 16, porque esse dentista que falava assim, eu não vou usar porque eu tenho transfer, transfer, cicatrizador,
tudo do 11,5, agora ele não tem mais desculpa, né? Então, se ele fala a mesma coisa do 16, aí eu tenho uma péssima notícia para te falar. Ele não está querendo te falar na cara que ele não quer trocar a marca que ele usa, né? Porque assim, não tem por que ele falar que não tem compatibilidade com 11,5, porque para ele ter usar o 16, ele teve que ter passado há muitos anos atrás e ter tido um estoque muito grande de componentes de 11,5. Então, assim, não é mais uma desculpa para o dentista falar que ele não quer usar a tua marca, tá? Então, eu não vejo, eu posso estar errado, né? Esse vídeo, daqui a algum tempo, eu posso falar assim, ó, aquela visão que eu tinha lá estava completamente errada, mas hoje eu não acredito que esse cenário aqui vai acontecer a mesma coisa com o 16, onde a gente tem 23 marcas nacionais e 19 compartilham da mesma angulação. Eu não acredito nisso, tá? Então eu queria trazer aí essa discussão para vocês porque eu achei que é um assunto relevante, né? Faz parte aí da estratégia das empresas e eu queria trazer a minha visão de negócios, né? Para que se você está pensando em lançar o 16, pense com cuidado, né? Para você não atrapalhar as vendas do 11,5, porque o 11,5 já o mercado todo comprou, né? O mercado aceita muito bem, né? Já o 16 é uma coisa nova. Então, não acredito, né? Posso estar errado daqui a algum tempo, mas atualmente eu não acredito que isso vai acontecer, tá bom? Pessoal, então eu fico por aqui. Muito obrigado, um grande abraço e até mais. Valeu, tchau, tchau.